Essa semana eu cometi um dos maiores erros dos últimos, sei lá, 5 anos operando, e eu quero compartilhar com vocês, não somente contar o que aconteceu, mas mostrar o que aconteceu também. E eu fiz questão de, geralmente eu deixo a minha câmera aqui nesse cantinho superior mesmo, mas eu gostaria eu baixei ela justamente para mostrar, para você conferir com os meus primeiros vídeos, o número da conta, minha conta real, a corretora, que tá tudo certinho, que é a mesma conta, e para comentar com vocês o que aconteceu. Então eu já quero de antemão dizer para você que é hater, se você quiser, né, curtir um pouquinho esse vídeo, vai te trazer um pouco de prazer, porque não é uma notícia muito boa. E se você também gosta do meu trabalho e quer entender um pouco do que aconteceu nesses últimos dias também, fica à vontade para assistir até o final. E para os dois públicos, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, que eu trago muito das minhas operações, do que eu faço no mercado e um pouco do que eu conheço sobre o mercado financeiro. Eu negocio na bolsa há quase 15 anos, sou analista CNPI há 5 anos, acabei de renovar mais 5 anos de certificação como analista profissional de valores imobiliários nacionais e internacionais, e eu acredito que trago muito conteúdo rico em conhecimento para vocês. Então se inscreve aqui, já deixa o like no vídeo se você já gostou até agora e vamos embora. Eu quero começar contando sobre essa operação aqui, que eu acredito que foi um dos grandes causadores do meu problema, apesar de eu ter ganhado um dinheirinho legal nessas operações. Dinheirinho legal entre aspas, tá? É tudo muito relativo. Eu faço muitas operações, então eu não busco tanto dinheiro assim por operação, considerando que eu estou a todo momento comprando e vendendo vários ativos. Acredito que todos vocês aqui que chegaram até esse ponto dos meus vídeos, você sabe que eu faço muito aquela estratégia do euro e do petróleo, comprando e vendendo no mesmo preço. E o que eu vou começar contando aqui vai trazer uma consequência exatamente nesse meu operacional. Então vamos lá. Vocês estão olhando aqui junto comigo? Acho que não dá para ver que a minha câmera está em cima. Eu vou trazer ela para baixo. Você está vendo aqui junto comigo o gráfico do USD-JPY. Como a gente começou a apelidar recentemente de Jotinha, né? A gente quem? Eu e a galera lá da tribo do MZ. Se você não sabe, eu tô com um Discord que a gente opera ao vivo lá com a galera. Então eu vou até deixar aqui na descrição o link do meu Discord para você acessar. Eu mando gratuitamente vários estudos, notícias, minha percepção sobre ativos, minha percepção sobre o mercado, tiro dúvidas da galera. Quando pedem recomendação de alguma coisa, de alguma orientação, eu sempre tô lá ajudando todo mundo. E obviamente as salas ao vivo, elas requerem uma assinatura. Eu vou deixar aqui também o link para você escolher qual plano melhor te atende, para você operar junto comigo e toda a galera lá da tribo, que já tá colando bastante gente pra gente ganhar dinheiro juntos. E essa semana até postei lá o resultado de alguns alunos, postei o meu resultado essa semana também, que foi interessante, foi nada absurdo, não foi péssimo, foi positivo, mas enfim, todos os links aqui na descrição. Ó, e aí a gente tava analisando, a gente encontrou essa oportunidade, esse trade aqui a gente fez tudo junto lá, tá? De compra no USD-JPY. E o histórico das minhas operações está aqui, você está vendo, essa aqui foram as minhas operações que eu fiz na minha conta real. E a minha primeira operação, não a primeira operação na vida do Jotinha, tá? Mas desses últimos dias, acho que tem mais aqui para trás se eu procurar. Não, aqui para trás não vai ter não. Mas enfim, foi mais ou menos começo de junho, obviamente, que eu comecei a fazer a sala, né? E aí, essa operação a gente abriu ali dia 2 de junho. O que acontece? Foi uma compra de USD-JPY, e como o Forex ele é mais levinho, digamos assim, né? Pô, se você entrar com lote mínimo, você vai movimentar centavos. Para muitas pessoas, poder operar centavos é uma ótima forma de começar. Como eu não estou começando, eu coloquei 0,1, que dentro do dinheiro que eu tinha na minha conta e sabendo tanto de margem que eu já estava consumindo, porque essas operações eu estou fazendo na mesma conta que eu estava fazendo a estratégia do euro e do petróleo, comprando e vendendo no mesmo preço. Então, euro e petróleo eu não fazia muito day trade. Deixava lá as operações, eu fazia ali aquela minha administração de contratos. Pegou o take aqui, eu vou substituir uma ordem. Eu administrava aquela estratégia, como eu já falei para vocês que eu faço aqui em vários vídeos anteriores. Vou deixar um card aqui do meu principal vídeo sobre a estratégia, foi o meu primeiro vídeo. E aí, o que acontece? Eu continuei operando na mesma conta que eu estava operando anteriormente, tá? E aí eu coloquei 0,1, ou seja, 10 lotes mínimos. Meu stop era de mais ou menos uns 20, 30 dólares negativo, que era mais ou menos abaixo desse fundo. Só que no que eu comprei ele já subiu direto e ele disparou aqui para cima, e eu protegi a minha operação um pouco abaixo desse fundo e me tirou no stop gain. Essa movimentação toda com 0,1 chegou a me dar uns 110 dólares mais ou menos. Eu saí aqui com uns 60 dólares, aproximadamente 68, 69 dólares, alguma coisa assim. E aí ele caiu pra caramba e voltou para esse mesmo preço. E aí eu comprei novamente a mesma quantidade. Eu vou colocar aqui em cima, aparece ó, 0,1
de USDJPY, ou seja, 10 vezes o lote mínimo. Ah, não tô falando aqui como se eu estivesse me gabando não, tá? Que eu sei que para muita gente isso aqui é pouquíssimo, isso aqui é mixaria, mas de novo, essa era somente uma das operações, aí se eu não estou enganado, eu tava fazendo esse trade, tava posicionado no ouro também, aí tava posicionado, enfim, euro e petróleo sempre posicionado, né? E aí a Nasdaq às vezes dava um trade, então eu tinha várias operações que eu ia administrando. Mas eu confesso que a maioria dos outros ativos, menos pares de moeda, tipo ouro, Nasdaq, eu vou com lote mínimo ali mesmo. Só que eu coloco alvos mais longos. Por operação, eu pego ali, busco pegar uns 30, 40, 50 dólares. E aí na conversão, juntando todas as operações, fica algo minimamente interessante, né? De novo, dinheiro é muito subjetivo. Aqui foi até foda porque ele disparou para cima, chegou a me dar uma graninha interessante, digamos assim, e me tirou no stop gain aqui. Foi uma notícia que saiu aqui, se você olhar, tem pavio pra caceta nesse candle aqui. Esse é o gráfico de 1 hora, tá? Esse aqui é o H1. Disparou pra cima, voltou e depois saiu disparando pra cima. Eu até fiz outra comprinha aqui, deu pra pegar um gainzinho. Outra comprinha aqui, mais um gainzinho. Isso tudo pagando para ver, tentando levar ele para cá, ó. Todas as minhas operações eu tentando puxar ele para esse topo anterior. Acho que eu peguei uma sequência até muito boa no Jotinha, peguei um stopzinho aqui só, e aí depois eu não fiz mais nada depois. Mas onde que entra o erro, onde entra a grande tragédia que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Conforme eu ia fazendo isso, você sabe que se você está operando aqui no MetaTrader e você tá num ativo que você coloca 0,1, e aí depois você vem para outro ativo, ó, ele continua 0,1. Ah, eu vou para o S&P, ele continua 0,1. Ah, e se eu colocar um lote e eu for pro ouro, ele vai um lote no ouro. S&P 500, um lote no S&P 500, e aí por aí vai. E foi exatamente esse o meu grande erro. E eu fui para o gráfico do petróleo enquanto eu estava negociando o SDJPY, o petróleo tinha me dado um take de 15 dólares, que era o take padrão que eu selecionava lá, né? Cada 15 dólares caía dinheiro na conta. E aí eu fui substituir uma ordem no petróleo. E ao invés de ele colocar 0,01, eu coloquei uma ordem no petróleo de 0,1. E aí você que acompanha o mercado, deve estar lembrando o que aconteceu com o petróleo exatamente na sexta-feira, na madrugada da sexta-feira, de quinta para sexta. Quinta, se eu não me engano, foi ali dia dos namorados, exatamente, quinta foi dia dos namorados, e exatamente na quinta noite nós tivemos Israel bombardeando o Irã. E toda a escalagem de conflito no Oriente Médio ali naquela região faz com que o petróleo suba muito. Mas não tem problema ele subir, porque eu já tinha... aquela estratégia que eu tô falando para vocês, extremamente tranquilo. Se eu tivesse feito tudo certinho com a quantidade de contratos, eu não estaria gravando esse vídeo aqui hoje. Mas uma das minhas ordens foi com 0,1, ou seja, 10 vezes o lote mínimo. Se isso tivesse acontecido no euro, talvez não tivesse me prejudicado tanto, mas foi no petróleo, que é pesado pra caceta. E aí, o que acontece? Eu podia ter errado essa ordem na compra. Eu podia ter colocado essa ordem de 0,1 na compra, sem querer, cometido esse erro na compra. E ao invés de estar gravando esse vídeo aqui sobre um erro, estaria falando sobre uma cagada de que uma das operações que era para me dar 15 dólares, me deu 150. Mas eu coloquei essa ordem na venda. E caso você não tenha visto, eu vou colocar aqui já o histórico das minhas operações. Caso você não tenha visto, essa foi a movimentação do petróleo ao longo dos últimos dias. E o petróleo saiu em poucas horas do 66 para o 77. Se eu tivesse com 0,01 de lote, isso não teria acontecido. Mas aqui, como você está vendo, algumas ordens já foram executadas automaticamente. Sim, a corretora não zerou minha conta com 0, mas quando eu voltei do meu jantar romântico dos dias dos namorados, eu abri a minha conta para monitorar, ver como é que tava, e eu vi que tinha 130 dólares. Tecnicamente, como eu já falei para vocês, eu já tinha sacado os lucros. Essa é uma das coisas que eu gosto muito dessa estratégia, que você gradativamente vai sacando lucro. Porque no pior dos casos, você não perde tudo. Então eu tinha sacado uma boa quantidade de lucros. Eu já tinha convertido isso em lucro, tirado de lá. Só que eu já estava com 1.400, 1.500 dólares. E aí, por mais que você pense assim, mas não foi dinheiro investido que você perdeu, foi o lucro que foi embora. Pô, se você coloca 500 dólares e você tá com 1.000 dólares, e aí você já sacou os seus 500 dólares, e aí sobrou 500 de novo, e aí desses 500 que era só lucro, você tá com 1.500, e você perde 1.500, meu irmão, não adianta. Você vai ficar na sua cabeça, como eu estou, que você perdeu 1.500 dólares. Porque era o dinheiro que você tinha. Você opera muito bem, você lucrou todas essas vezes, e esse dinheiro que é lucro seu.
acaba por um descuido. Foi um descuido. Eu não tô aqui para dizer, ó, galera, sabe aquela estratégia? Esquece, ela não funciona. Muito pelo contrário. Porque esse é o histórico desde março, abril, mais ou menos, que eu voltei a executar ela. E eu tomei um calorzinho nessa queda, recuperei tudo nessa alta. Aí aqui, dessa queda de novo, já foi só lucro de novo, só lucro nessa alta, só lucro pra caramba nessa consolidação. E quando disparou pra cima, eu ainda tinha lucro pra realizar dessas compras. Ó, todas essas linhas azuis em diagonal são realização de lucros antigos que tinha. E olha isso, cara, essa foi aqui era a minha compra mais cara que eu tinha. Eu realizei lucro até quase o topo dessa movimentação. Só que foi aqui, ó. Eu vou até achar junto com vocês qual foi a ordem que eu coloquei 0,1. Aqui é Profit, acho que ele não vai me mostrar direito. Ó, Sell 0,01. Cadê ela? Tá aqui. Foi essa venda que eu substituí aqui, que eu tava com 0,1 de lote. E aí, puxando ela daqui para cima, não foi nem até aqui em cima, tá? Até aqui, ó. Eu tomei uma head 10% no petróleo com 0,1 de lote. E aí eu vou abrir o histórico das operações aqui para você. E aí, como você consegue ver, estou com 128 dólares e 96. E ali, o meu histórico de operação, dá só uma olhada. Eu vou achar ela aqui, ó. Aqui. Essa única operação me levou 520 dólares. O que acontece é que a corretora primeiro estopou essa operação. Só que como ela estopou essa operação, ela realizou o prejuízo dessa operação, eu fiquei com obrigatoriamente menos margem e gerou um efeito em cadeia que todas essas outras operações depois foram estopadas automaticamente. E aí, na sequência, eu olhei para a situação, tinha 130 dólares ali na conta, e aí eu, cara, quer saber? Estopa tudo. Aí eu zerei tudo. Tinha algumas no lucro, mas de novo, lucrinho. Zerei todas as operações que eu vinha trabalhando no euro, no petróleo, por causa desse único erro que eu tinha feito. Que eu coloquei, basicamente, o 0 que era para estar do lado esquerdo foi pro lado direito. Em vez de entrar com 1, entrei com 10. E aí acabou com essa conta. Acabou entre aspas, né? Eu ainda vou usar esses 120 dólares que tem aqui para continuar operando com a galera lá na sala. Vou transformar esses 130 dólares em 200 e aí dos 200 transformar em 400. Vou voltar para 1.000 dólares com esse dinheiro. Muito provavelmente eu faço em algum momento algum aporte para voltar a operar um pouco maior, para que essa recuperação seja um pouco mais interessante. Mas eu queria trazer para vocês, até por respeito aos conteúdos que eu venho trazendo para vocês, porque eu não quero que você acredite que eu, por algum motivo, desacreditei daquela estratégia. Se você tiver uma boa margem, inclusive, se eu tivesse fazendo essa estratégia só no euro, não teria acontecido isso, apesar do estresse, do sobe e desce que a gente está vendo, não teria acontecido isso. E é isso. Eu vou voltar a fazer essa estratégia, mas eu não quero dar spoilers. Eu já tenho conversado com alguns parceiros estratégicos, alguns grandes gênios da programação, e eu não vou mais fazer daqui para frente essa estratégia de forma manual. Eu vou trazer essa estratégia de uma forma automatizada, para que eu não fique me preocupando em ter que ficar olhando para colocar as ordens, para tirar as ordens. Era muito legal porque, de novo, eu estava interagindo ali com o mercado, gosto muito de fazer essa interação com o mercado, então eu tava gostando de fazer ela manualmente. Mas daqui para frente eu só vou ligá-la com o robô. Eu vou criar esse algoritmo com esses parceiros que eu já estou conversando. Eventualmente eu vou trazer aqui para vocês. Acho muito difícil. A galera pede muito. Eu sou muito abordado. Eu até falei em outros vídeos aqui. Eu acho que hoje, se eu quiser parar de fazer educacional, eu não consigo, porque as pessoas pedem muito, as pessoas me procuram muito. Pois suplicam, pô, pelo amor de Deus, faz só para mim, um individual. Vamos fazer uma nova turma. Eu trago a galera. Então, assim, fico muito feliz com isso, né? Obviamente, pela confiança. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vocês merecem essa total transparência do que aconteceu. E eu vou até trazer uma analogia aqui do Gustavo, que opera com a gente lá na sala também. Recentemente ele caiu de moto. Eu tô rindo porque ele tá bem, tá? Ele caiu de moto e ele falou uma coisa muito engraçada que é assim: bom que agora eu resetei, né? Eu reiniciei a chance de cair de moto, porque você tá cada vez mais próximo de cair de moto quando você fica muito tempo sem cair. Aí quando você cai de moto, é como se você reiniciasse a contagem e agora você vai ficar mais um tempão sem cair, né? Porque agora você fica mais preocupado, mais cauteloso, etc. Então, assim, fazia muito tempo, cara, muito tempo que eu não cometia um erro operacional. Porque eu vinha, há muitos anos aí nessa jornada, né? E cada ano que passa você tá cada vez mais profissional. Só que como eu voltei mais forte pro Forex e fazendo outras coisas além do euro-dólar, quando eu tava fazendo só aquela estratégia do euro-dólar, eu não mudava a quantidade de contratos lá em cima. Só que como eu voltei com a sala
e voltei a operar com a galera e voltei a fazer operações em outros ativos, eu comecei a migrar, não somente de euro e petróleo, mas eu comecei a operar com uma mão um pouco mais diferente no Jotinha, tô operando mais ouro de novo, pô, ouro muito gostoso de operar, tô operando de novo ouro, faço os trades aqui no Bitcoin também com a galera, então fazer isso acabou me atrapalhando um pouquinho, não que eu esteja reclamando que não deveria ter tocado sala, não é isso, não deveria estar operando ao vivo com a galera, não é isso, vou continuar fazendo, inclusive de novo, na descrição tá o link aqui para você operar com a gente ali, vai ser um prazer ter você, e é isso, mas acontece. Obviamente, daqui para frente o cuidado vai ser triplicado, isso não vai acontecer de novo, mas eu queria trazer essa transparência para vocês, né? Porque vocês merecem saber todas as coisas boas que acontecem, né? Galera, pô, fiz um super trade, pô, fiz aquilo. Galera, tô aqui com vocês falando que eu fiz uma mega de uma cagada. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Pô, agora que eu tô vendo aqui que a minha... Ah, não, tá, minha câmera não tá tampando, não. E é isso. Se inscreve aqui no canal, acompanha o conteúdo, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, né? Ou pra esculachar, ou pra falar, pô, Amazonas, acontece, faz parte, vamos que vamos, e simbora. Fechou? Tamo junto. Grande abraço pra vocês. Não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.